vamos falar das tristezas, né? Tem que falar. E a derrota que mais te marcou? Qual o rebaixamento que mais te marcou? Como é que foi? Então, em relação ao rebaixamento, foi muito ruim, né? O Fluminense acabou tendo essa mancha na sua história, que as pessoas levam muito isso, a questão da Série C, da Série B, mas a história do Fluminense nesse momento foi de 96 a 99. Sim. Depois dali, o Fluminense nunca mais teve rebaixado. Teve a questão de 2013 e tal, mas era uma outra discussão. Entendi. Mas aquele momento foi muito ruim, o clube estava sendo mal gerido, né? E acabou acontecendo aquilo tudo. E aí o rebaixamento da Série B doeu muito, né? Claro, né? E o da Série B para a Série C foram uma coisa que a gente... Naquela época nem Série B existia direito, né? Muito mais Série C. Tiveram que criar uma Série C para o Fluminense poder jogar, né? Na Série C jogou até contra o time do Corpo de Bombeiro, né? Então, era o Dom Pedro, né? Um time que foi fundado por bombeiro. Não era bombeiro que jogava. As pessoas confundem isso, entendeu? Eu ia perguntar. Ele foi a pessoa... foi fundado por bombeiros. Isso. Como esse agora, o time que ganhou do Cruzeiro, é Mais que Ruma? Como é que é? Um time que ganhou do Cruzeiro agora na Sul-Americana. É do Peru, Muchuquiruna. Muchuquiruna foi fundado por índios, né? Mas hoje não jogam índio, né? Então foi na época do Bombeiro, mas era um campeonato totalmente diferente. As pessoas debocham do Fluminense pelo momento que ele foi pra Série C, que é o único que foi pra Série C, de fato é o único que não vai existir mais. Porque o regulamento naquele ano, Júlio, eram 6 grupos de 4, eram 4 grupos de 6. E classificavam 4 pra segunda fase e os 2 eram rebaixados pra Série C. Então foram 8 rebaixados naquele momento. Fluminense era um dos 8. O Fluminense tinha pontuação maior do que de outros grupos que classificaram. Porém, como o regulamento dizia que os 2 últimos de cada grupo tinham que ser rebaixados, então você pegou 8 rebaixados. Então, naquele momento, você pegar uma competição de 8, se ele rebaixar 8, você vai pegar alguém grande, com certeza, né? No brasileiro, né? Então, por isso que o Fluminense foi pra Série C. Então, tirando essa questão de rebaixamento, vamos falar de outra situação agora. A derrota que mais doeu pra você como torcedor... foi em 2008. Pode ter sido também contra a LDU? Não, pode não. Foi a de 2008. Foi a de 2008, porque a expectativa era você ganhar uma Libertadores, né? E hoje a Libertadores, para os times brasileiros, tomaram outro contexto. Ela continua sendo muito importante, mas só ganha brasileiro, né? Entendi. Vem ganhando a cada ano só brasileiro. 19 pra cá, sim. Então, 19 pra cá. O último foi o River, foi 16, né? Foi 16 que ganhou do Boca. 18. Gol do Boca, né? Isso. Lá na Espanha, Madrid. né? Isso. Então, antes disso, o de 2008 era meio que surreal. O Fluminense tá numa final de Libertadores ali, uma campanha maravilhosa, 6-0 no Arsenal, golaço do Dodô de fora da área, né? Pegou a LDU no primeiro jogo em casa, as pessoas esquecem, mas o Fluminense jogou o primeiro jogo fora. Lá na LDU foi 0-0, lá em Quito. Isso na primeira fase. A primeira fase. Era do grupo, a LDU era do grupo do Fluminense. Não lembrava. O Fluminense foi primeiro, a LDU segundo, entendeu? Não lembrava. E aí o Fluminense era Fluminense, LDU, Arsenal de Sarandi, e o outro era da Colômbia, acho que era América de Cali. Acho que era América de Cali, se eu não estiver enganado. Não era América de Cali, é um verde. Agora tô esquecendo, fugindo o nome. E a LDU foi segundo no grupo, né? O Fluminense lá foi 0-0 o primeiro jogo, aqui foi 1-0 o Fluminense. O Fluminense acabou classificando em primeiro, aí depois eliminou o São Paulo. Eliminou o São Paulo nas quartas, o Boca nas semi e a própria LDU na final, né? Então, perdeu para a LDU na final. Então, doeu muito. Naquele dia ali, eu me lembro que eu saí do Maracanã muito triste, eu e meu pai. E meu pai ainda tinha que voltar para... Meu pai veio de Minas para ver o jogo, dirigindo, né? Assistimos o jogo, ele voltou para Minas dirigindo, né? Naquele mesmo momento que ele tinha um compromisso lá. E eu me lembro que nós saímos do Maracanã mudo, sem falar um com o outro. A gente não acreditava, incrédulo pelo que tinha acontecido. E doeu muito aquela decisão. E acho que em 2024 a minha alma também foi lavada naquele título da Recopa.